Vicente, a Guarda Municipal, os presentes aí, público de casa, boa tarde a todos. Vou cumprimentar a Guarda no nome do Sargento Cláudio, cumprimento os demais. Hoje o trabalho da 7ª reunião extraordinária do primeiro período do 4º ano da 19ª legislatura, em 27 de junho de 2024. Peço a todos que fiquem de pé, iremos fazer oração. Passo a palavra ao secretário da mesa, José Miguel. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que a cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo o mal. Amém. Pois teu poder e a glória para sempre. Amém. Abertura do trabalho, chamada dos vereadores e da vereadora. Passo ao secretário Zé Miguel para que faça o chamado. André Barbosa Moreira. Carlos Henrique Santos de Oliveira. Presente. César Antônio Pereira. Presente. Cláudio José Luiz. Presente. Edson Antônio de Barros. Ildeu Lopes de Oliveira. Presente. Ítalo Moraes Borges. Presente. Jane Rosa dos Santos Almeida. Presente. José Miguel Dias Filho, presente. Júlio César Souza Moreira. Presente. Márcio Antônio dos Santos. Presente. Marco Antônio Martins. Presente. E Cidirley Anderson Dias Bento. Presente. Havendo norma regimental sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 7ª reunião extraordinária do primeiro período do 4º ano da 19ª legislatura, em 27 de junho de 2024. Ordem do dia. Em única discussão, o projeto de resolução de número 346/2024, de autoria da mesa diretora, que autoriza a mesa diretora da Câmara Municipal de Matosinhos a baixar o patrimônio, os bens móveis de números 1104 e 1108 e da outras providências. Em discussão. Havendo quem queira discutir, coloco em única votação o projeto de resolução de número 356/2024, sendo quórum de maioria absoluta. Passo ao secretário da mesa para que faça a chamada dos vereadores e da vereadora. José Miguel Dias Filho, sim. Carlos Henrique Santos de Oliveira. Sim ao projeto de resolução. Jane Rosa dos Santos Almeida. Sim ao projeto. Márcio Antônio dos Santos. Sim ao projeto. Ítalo Moraes Borges. Sim. Ildeu Lopes de Oliveira. Sim ao projeto. Marco Antônio Martins. Sim ao projeto. Edson Antônio de Barros. Júlio César Souza Moreira. Sim. Cidirley Anderson Dias Bento. Sim ao projeto. André Barbosa Moreira. Cláudio José Luiz. Sim. César Antônio Pereira. Sim ao projeto. Declaro aprovado em turno único o projeto de resolução de número 356/2024, por 11 votos favoráveis e 2 ausências. Em única discussão, a emenda modificativa de número 01 ao projeto de lei de número 2805/2024, de autoria da mesa diretora, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei de número 2508/2024. Em discussão. Havendo quem queira discutir, coloca em única votação a emenda modificativa de número 01 ao PL de número 2805/2024, sendo quórum de maioria absoluta. Passo ao secretário da mesa, Zé Miguel, para que faça a chamada dos vereadores e da vereadora. José Miguel Dias Filho, sim. Cláudio José Luiz. Sim. André Barbosa Moreira.
Cidirley Anderson Dias Bento. Sim à emenda. Júlio César Souza Moreira. Sim. Edson Antônio de Barros. Marco Antônio Martins. Sim. Ildeu Lopes de Oliveira. Sim à emenda. Ítalo Moraes Borges. Sim à emenda. Márcio Antônio dos Santos. Sim à emenda. Jane Rosa dos Santos Almeida. Sim à emenda. Carlos Henrique Santos de Oliveira. Sim à emenda. César Antônio Pereira. Sim à emenda modificativa. Declaro aprovado em turno único a emenda modificativa de número 01 ao projeto de lei de número 2508/2024, por 11 votos favoráveis e 2 ausências. Em única discussão, a emenda modificativa de número 01 ao projeto de lei de número 2708/2024, de autoria da mesa diretora, que altera a redação do artigo 1º do projeto de lei de número 2807/2024. Em discussão. Uma vez quem queira discutir, coloque em única votação a emenda modificativa de número 01 ao PL de número 2807/2024, sendo o quórum de maioria absoluta. Para o secretário da mesa, Miguel, para que faça chamada dos vereadores e da vereadora. José Miguel Dias Filho. Sim. Carlos Henrique Santos de Oliveira. Sim. Jane Rosa dos Santos Almeida. Sim. Márcio Antônio dos Santos. Sim. Ítalo Moraes Borges. Sim à emenda. Ildeu Lopes de Oliveira. Sim à emenda. Marco Antônio Martins. Sim à emenda. Edson Antônio de Barros. Júlio César Souza Moreira. Sim. Cidirley Anderson Dias Bento. Sim à emenda. André Barbosa Moreira. Cláudio José Luiz. Sim, emenda. César Antônio Pereira. Sim à emenda modificativa. Declaro aprovado em turno único a emenda modificativa de número 01 ao projeto de lei de número 2807/24, por 11 votos favoráveis e 2 ausências. Em primeira discussão, projeto de lei complementar de número 115/2024, de autoria da mesa diretora, que extingue os cargos do quadro geral de cargos da Câmara Municipal de Matosinhos e altera os artigos 12º e 13º, e anexo 1º, anexo 1º-A, 2º e 7º, todos da Lei Complementar Municipal de número 63, de 10 de novembro de 2017, e alterações posteriores, que dispõem sobre a reestruturação do plano de cargos, vencimento e carreira dos servidores da Câmara Municipal de Matosinhos e da outras providências. Em discussão. Havendo quem queira discutir, coloca em primeira votação o projeto de lei complementar de número 115/24, sendo quórum de maioria absoluta. Para o secretário da mesa, Miguel, para que faça chamada dos vereadores e da vereadora. José Miguel Dias Filho, sim. Cláudio José Luiz. Sim. André Barbosa Moreira. Cidirley Anderson Dias Bento. Sim. Júlio César Souza Moreira. Sim. Edson Antônio de Barros. Marco Antônio Martins. Sim. Ildeu Lopes de Oliveira. Sim. Ítalo Moraes Borges. Sim ao projeto. Márcio Antônio dos Santos. Sim ao projeto. Jane Rosa dos Santos Almeida. Sim. Carlos Henrique Santos de Oliveira. Sim ao projeto. César Antônio Pereira. Sim ao projeto de lei complementar. Declaro aprovado em primeiro turno o PLC de número 115/2024, por 11 votos favoráveis e 2 ausências. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 2805/2024, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio de prefeito e vice-prefeito municipais, no valor que menciona, para o período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, e da outras providências. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, coloca em primeira votação o projeto de lei de número 2805/24, já com a emenda aprovada e incorporada, sendo o quórum de maioria absoluta. Passa o secretário da mesa, Zé Miguel, para que faça chamado dos vereadores e da vereadora. José Miguel Dias Filho, sim. Cláudio José Luiz. Não. André Barbosa Moreira. Sidley Anderson Dias Bento. Sim. Júlio César Souza Moreira. Não. Edson Antônio de Barros. Marco Antônio Martins. Sim. Ildeu Lopes de Oliveira. Sim ao projeto. Ítalo Moraes Borges. Não ao projeto. Márcio Antônio dos Santos. Sim ao projeto. Jane Rosa dos Santos Almeida. Sim. Carlos Henrique Santos de Oliveira. Sim ao projeto. César Antônio Pereira. Sim ao projeto. 13, 11 menos 3, 8, né? 3 não e 2 faltam. Então é 8 favoráveis? 8 favoráveis, 3 contrários. contras e 2 ausências. Declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 2508/24 por 8 votos favoráveis, 3 votos contrários e 2 ausências. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 2806/24, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Matosinhos para a 20ª legislatura, no período de 2025 a 2028, no valor que menciona, e da outras providências. Em discussão. Vereador Sidley Bento. Presidente, peço permissão para discutir do meu lugar, presidente. Você disse, excelência. Presidente, essa semana nós discutimos as emendas, os pareceres, né, dispensa de parecer desses projetos que reajustam o subsídio de prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Eu já discuti dentro do gabinete, nós falamos que eu era contrário, sou contrário à não emissão de pareceres sobre esses projetos, porque eu acho que ninguém hoje aqui, se perguntar, ninguém tem noção de que é, como que se faz, que chegou, né, nesse valor salarial do vereador, que é justo, e como que isso pode impactar lá na frente a questão daquilo que nós venhamos ter perante a opinião dos próprios vereadores e também a opinião pública. Quando a gente fala em aumento salarial, a gente fala em custo, em despesas, e nós sabemos que todas essas despesas devem ser acampadas dentro de um percentual aceitável para aquilo que o Poder Legislativo venha a fazer. Quando eu falei a respeito dos pareceres, presidente, todas essas lacunas que possivelmente possa estar acontecendo lá na frente, é até para resguardar os próximos vereadores. Porque se, dentro desses projetos que estaremos votando hoje, tiver algo que não condiz com a realidade e com a legalidade, o próprio tribunal vai glosar esse projeto, vai fazer com que os próximos vereadores devolvam algo que nós sabemos que é fato, que hoje não tem mais reajustes anuais, conforme aconteceu durante aí até o ano de 2020, 2019. Hoje, o tribunal já não aceita o reajuste mais. Então, nós deveríamos, sim, ter um tempo de discussão nas comissões para ver as legalidades, para ver os pontos corretos, porque, como Matosinhos hoje está aí alocado nos 37 mil habitantes, nós sabemos que 10 mil até 10 mil habitantes é 20% do percentual do salário do deputado, do subsídio do deputado estadual, e de 10.001 a 50 mil habitantes é 30%, e aí subsequente. Será que todos nós temos ciência disso? Será que esses percentuais estão dentro desse patamar?
Por exemplo, houve aí um pedido de 9.991, que era a primeira proposta. Logo em seguida entrou uma emenda que nós votamos, passando para 9.500. Beleza, se não tem o parecer, como que a gente vai saber o que está acontecendo? Eu poderia chegar aqui e questionar tudo isso dentro das comissões, mas o projeto entrou numa velocidade tremenda e está saindo numa velocidade maior ainda. Então, eu acho que a gente tinha que ter esse gancho para a gente poder fazer um projeto desse tamanho, dessa importância, que, volta a reafirmar, o vereador merece sim, porque trabalha muito. Porém, nós teríamos que ter aí um tempo para discutir, porque, segundo o Tribunal de Contas do Piauí, ele diz o seguinte, que o subsídio de vereadores, ele deve ser votado até 15º dia útil, antes que anteceda as eleições. O do secretário não tem prazo determinado e do vereador segue a mesma votação do prefeito e vice-prefeito, ao mesmo tempo prazo do vereador. Então, fica aí a dúvida, como que isso vai ocorrer daqui para frente? Como que pode ser, que quando nós conversamos, presidente, e falou que nós íamos conversar com a Procuradoria da Câmara para nos explicar o que estava acontecendo, eu também não tive essa justificativa. A assessoria jurídica deveria estar nos prestando esse apoio para isso. Eu, particularmente, não sei se os demais colegas tiveram essa assessoria, mas eu, particularmente, relator da Comissão de Finanças, eu não tive. Eu não fiquei sabendo. Me surpreendi com o projeto colocado à mesa e ainda mais com dispensa de pareceres. Então, que fique aí esse constrangimento por fazer parte da vice-presidência da União de Vereadores do Brasil, de onde eu estaria defendendo e sempre defendi a valorização do vereador. Hoje nós temos que discutir um projeto que favorece e valoriza o vereador, mas não para a sua importância e a sua necessidade nesse momento, mas os trâmites internos, de acordo com o que está acontecendo, aí, com certeza, eu não sou favorável e não fui dentro daquilo que nós poderíamos ter discutido mais ainda esse projeto com tanta importância para a nossa casa, para a nossa cidade, principalmente para o Legislativo, Executivo e secretários, que está com salário também decadente. Então, é o que eu tenho para o momento. Indignação total aos procedimentos internos na sequência da tramitação do projeto de lei dessa envergadura, que tratando de subsídio dos vereadores e prefeitos. Obrigado, presidente. Excelência, eu deixei para as comissões CCJ e a FO resolver. Vocês não se reuniram, Miguel? Nós estamos aguardando que foi repassado para a Procuradoria, a responsável pela pasta, para dar os pareceres. Em respeito aqui, não vou falar nomes, né, que fica meio chato. Mas se desculpa a minha observação, houve muita morosidade, porque desde quarta-feira que a gente estava aguardando esse parecer. E, infelizmente, o parecer ficou pronto, os projetos estão na lei, estão todos aqui, inclusive, eu solicitei cópias dos pareceres para não ficar respeito à dúvida do novo vereador, porque ficou assim no ar, mas como é que os vereadores, o Ítalo Borges, ele cumpriu a palavra, realmente ele assinou, né, também, porém ficou muito em cima da hora. Como é que os novos vereadores iriam assinar um monte de papel desse? 17h10 da tarde. Foi onde que nós tínhamos tomado a providência, solicitando, em caráter de urgência, fazer um requerimento pedindo a dispensa. Mas, se alguém quiser cópia para saber se está na lei ou não, está tudo aqui. Eu consigo comprovar que está na lei, é direito do vereador, porque, infelizmente, nós temos essa parte, né, da política. No mandato passado, de novo, os vereadores perderam, porque nem secretário, que vai, se a gente também não votar nem para secretário, nem para vereador, daqui a uns dias não vai ter. Nem secretário, ninguém vai assumir a pasta, não. E é direito, está na lei. É 4 anos para fazer a correção. Não é para a nossa legislatura, é para a próxima legislatura. E aqui estão os pareceres agora. Infelizmente, ficou muito em cima da hora. Eu gostaria que o presidente da casa tomasse providência quanto a isso, porque eu achei um descaso os pareceres terem sido liberados às 17 horas e a reunião ser 18 horas.
Fica aqui o meu desabafo. E presidente. ficou em Deus de quarta-feira para Desde fazer o quarta-feira a parecer, gente né? esperando. E o parecer, geralmente, ele é copiado, modifica algumas coisas. E sobre a tirar a dúvida do vereador Sidilei também, até para o próximo presidente, a folha vai ficar em termos de 64, 65, que é aceitável, que a Câmara pode operar até 70%. Né? A Prefeitura acho que é 54% e a Câmara é 70%. E sobre a porcentagem do deputado, está abaixo, porque eu acho que o salário do deputado é 34, poderia chegar até 11.100, 11.200. Então, isso aí também está tranquilo para o próximo presidente e para a próxima legislação. Agora, sobre os pareceres, Zé Miguel, sim, pode contar comigo que providências serão tomadas. Questão de ordem, presidente. Concedido. Não é querendo constranger ninguém, não, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não ser injusto com ninguém. Eu gostaria de saber, mediante a conversa que a gente teve na terça-feira na sua sala, em qual momento que o senhor ou o seu procurador pediu para o jurídico fazer os requerimentos. Quando que foi esse momento? Eu deixei para a comissão resolver, que é a CCJ e Tá, a então, FO. O Miguel correu atrás na quarta, não foi, Miguel? Com todo o respeito, de novo, na reunião, eu falo a parte que eu sei, né? Não vou falar do que eu não sei para não ser injusto. Nós saímos dessa reunião na terça-feira, reunião ordinária, fomos para a sala do presidente, apresentou essa proposta de, inclusive, dispensa de pareceres, eu fui contra. Eu falei que, independente da minha opinião, que é ser contra o projeto, a minha opinião é pessoal, a parte profissional de dar parecer seria pela legalidade, porque é um projeto legal, ele não é ilegal, e ficou combinado de que, isso foi fala minha lá dentro, todo mundo quer prova. Eu falei, não, então pode, você, que o seu jurídico, pode fazer, dentro da legalidade, eu vou assinar, eu não vou fazer gracinha com o projeto, fazer corpo mole e não assinar. Ficou para a parte da administração da casa fazer esse parecer. Exigir, pedir para que fossem feitos. Então, eu, enquanto presidente, eu, hora nenhuma, solicitei para o jurídico fazer. Então, por exemplo, ficou para a comissão. A minha comissão não se reuniu e não pediu para fazer. Talvez tenha sido por isso. Talvez uma falta de comunicação interna. Falando só uma questão de não ser injusto. Porque a gente, igual o Zé Miguel falou, não vou citar nome, mas a gente sabe quem está falando. E talvez pode estar sendo injusto que não foi solicitada a pessoa para fazer. Foi solicitado de última hora e talvez tenha sido ficado pronto de última hora mesmo. Na quarta-feira. Então, o senhor está falando, aí beleza. Na quarta-feira. Injustiça também jamais irei fazer sem ter fundamentos. A gente tem que trabalhar com transparência e lealdade. Mais algum vereador deseja discutir? Qual que é o projeto, Miguel? Está aqui. Havendo mais quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto de lei de número 2806/24, sendo o quórum de maioria absoluta. Passo ao secretário da mesa, Zé Miguel, para que faça chamada dos vereadores e da vereadora. José Miguel Dias Filho, sim. Carlos Henrique Santos de Oliveira. Sim ao projeto. Jane Rosa dos Santos Almeida. Sim. Márcio Antônio dos Santos. Sim ao projeto. Ítalo Moraes Borges. Não ao projeto. Ildeu Lopes de Oliveira. Sim ao projeto. Marco Antônio Martins. Sim ao projeto. Edson Antônio de Barros. Júlio César Souza Moreira. Não ao projeto. Sidilei Anderson Dias Bento. Como a justificativa não foi atento daquilo que eu me satisfazeu, eu não ao projeto. E eu quero ainda reunir com o procurador, após a reunião, para tomar conhecimento do que está acontecendo nessa casa. Muito obrigado. André Barbosa Moreira. Cláudio José Luiz. Não. César Antônio Pereira. Sim ao projeto. Eu continuo. 7 favoráveis. 4 não. E 2 faltas. Declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 2806/24. Por 7 votos favoráveis, 4 votos contrários e 2 ausências. Em primeira discussão, o projeto de lei de número 2708/24, de autoria da mesa diretora, que fixa o subsídio dos secretários municipais do Poder Executivo do município de Matozinho, no valor que menciona, no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2028, e da outras providências. Em discussão. Vereador Sidilei Bento.
Eu queria saber, desses pareceres que ficaram prontos, que foi dado para assinar antes da reunião, esses pareceres, eles foram assinados às 17h10, parece que está aí? 17h30, tem vários horários. Pois é, foi assinado a esse horário. Sim. A minha pergunta ela é muito simples nesse sentido. Os pareceres, independentemente se foi a assessoria jurídica que fez, que é isso que é feito, isso é conforme manda o regimento, porque o vereador ele tem a sua obrigação de fazer os pareceres, de estudar os pareceres, mas com o apoio da assessoria jurídica. Isso é o normal. Os pareceres foram feitos, foram assinados antes das 18 horas, e aí, se a hora que o secretário tiver o horário da minha assinatura. O do senhor foi 17 horas e 51 minutos e 30 Pois é, segundos. 17 horas e 51 minutos, antes das 18 horas. Eu já estou nessa casa aqui há 12 anos, 3 mandatos consecutivos. Não foi a primeira vez, não foi a última vez que eu assinei um parecer antes do horário do início da reunião. Já teve momentos determinados nessa casa que eu assinei parecer dentro da reunião. Por quê? Não consta no regimento horários para que esses pareceres viessem entrar na reunião, dependendo do horário da sua leitura. Antes do horário da leitura, sim, porque parecer é dado para dar legalidade, dar transparência e dar tranquilidade e segurança jurídica a qualquer projeto que adentre essa casa, esse plenário, para ser discutido e votado. Então, a emissão de um documento, de um requerimento, pedindo anuência, cancelamento, e para que isso não viesse a ser votado, para que não viesse dar parecer, poderia ter decidido antes, porque o seu parecer estava pronto, e eu sou um que já tinha falado que eu não assinaria, não votaria esse projeto sem parecer. Eu falei isso para todos os vereadores ali dentro da sala da presidência, e discuti logo em seguida, durante a semana ainda, com alguns vereadores. Assinei o parecer para adentrar, e aí fomos surpreendidos em plenário com a derrubada e a pedido para não haver leitura de apresentação de pareceres a um projeto que se trata de subsídio. Então, com todo respeito à decisão que o vereador tem essa normativa, que ele decide, ele escolhe, o plenário é soberano, ele decide se entra ou não com parecer, mas os pareceres, ele é da comissão. Se o parecer teve tempo regimental, entrou antes da reunião começar, e tinha os pareceres, e para tratar do projeto, exatamente um projeto que trata de subsídio de vereador, e de prefeito, e de secretários, nós venhamos aí e retira por nada. E aí, desrespeito, não foi só a decisão da comissão, desrespeita também a assessoria jurídica, que trabalhou para a emissão desses pareceres. Perdeu tempo, perdeu prazo, perdeu aí toda uma logística para chegar agora e a gente ter que votar o projeto sem parecer. Um projeto que trata dos vereadores. Eu acho que se tem que ser assim, vamos fazer isso para as outras questões também, as outras causas, os outros projetos. Porque se for dessa forma, a gente prefere manter todos os projetos tratando com a mesma importância, ou seja, sem parecer, porque dessa forma eu peço a retirada do meu nome das comissões, porque se a gente decide chegar aqui dentro, o plenário vai e vota que não tem preciso, então para que a gente está falando? E eu não estava à toa a hora que eu fui assinar esse parecer, às 17h50, não. Eu estava atendendo a nossa comunidade, mas com um telefonema que me foi dado, eu parei tudo que eu estava fazendo para atender, porque logo em seguida eu teria que vir para a reunião, como vim. E aí o plenário derrubou o parecer e ainda apresenta um requerimento para não haver apresentação. Então, com todo respeito aos nossos sucessores, vereadores,
com todo respeito a todos aqueles que virão nos suceder, eu não posso fazer parte de uma coisa que eu luto pela legalidade, que eu brigo pela valorização, que eu defendo uma jurisprudência para que aquilo seja bem para todos, não apenas para alguns. Porque nós somos opositores da minoria, nós temos que aceitar? Não. Nós não temos que aceitar. A base do Poder Executivo é forte, está aí com a maioria, derruba e vota qualquer projeto, passa qualquer projeto. Mas não sob minha tutela, não sob o meu aval, não com o meu apoio. Dessa forma, eu acho que pecou muito, vereador. Pecou por desrespeitar uma decisão de comissão e achar que as coisas têm que acontecer bem somente por um lado. Sendo que, na verdade, isso não fica legal, não ficou legal, não. Então, dessa forma, a gente não deve seguir um alinhamento sendo contrário a essas decisões. Muito obrigado, presidente. Agradeço. O projeto continua em discussão. Havendo mais quem queira discutir, coloca em primeira votação o projeto de lei de número 2807/24, já com a emenda aprovada e incorporada, sendo o quórum de maioria absoluta. Passo ao secretário da mesa, Miguel, para que faça chamada dos vereadores e da vereadora. José Miguel Dias Filho, sim. Cláudio José Luiz. Não. André Barbosa Moreira. Cidirley Anderson Dias Bento. Não ao projeto. Júlio César Souza Moreira. Não ao projeto. Edson Antônio de Barros. Marco Antônio Martins. Sim. Ildeu Lopes de Oliveira. Sim ao projeto. Ítalo Moraes Borges. Não. Márcio Antônio dos Santos. Sim ao projeto. Jane Rosa dos Santos Almeida. Sim ao projeto. Carlos Henrique Santos de Oliveira. Sim ao projeto. César Antônio Pereira. Sim ao projeto. 7, né? Declaro aprovado em primeiro turno o projeto de lei de número 2708/24, por 7 votos favoráveis, 4 votos contrários e 2 ausências. Texto bíblico. Dá esforço alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Isaías 40:29. Encerramento. Não havendo mais nada a ser tratado, dou encerrado os trabalhos dessa reunião, convocando os senhores vereadores e vereadora para a 8ª reunião extraordinária a ser realizada de forma presencial, no dia 28 de junho, às 17 horas, no local regimental, para deliberação do segundo turno do PLC de número 115/24 e o PL de número 2805, 2806, 2807/24. Convoco ainda para a 22ª reunião ordinária a ser realizada de forma presencial, no dia 2 de julho, às 18 horas, no local regimental. Desejo a todos uma boa tarde, que Deus abençoe a todos.